Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos pintar essas duas rosas numa blusa. É uma blusa com tom verde, um verde mais escuro. Ela é da Malve. É 100% algodão, fica melhor para a gente pintar, né? Quando o tecido tem bastante algodão. Depois vou deixar para vocês disponível esse risco das rosas. Aqui eu dei uma base com um pouquinho do branco. A gente faz o branco bem molinho. Ó, pega um pouco do branco e aí vai colocar água. De uma maneira que ele fique bem molinho mesmo. Ó, ele fica bem mole. Aí a gente vem devagarzinho e faz essa base. Olha, fica bem suave, não fica aquele branco grosso. Então, bem suave, só mesmo para destacar a cor das folhas e da rosa, porque aqui o tecido é um pouquinho mais escuro. Mas se for uma blusa branca, bege, mais clarinha, não precisa fazer. Eu fiz assim porque ela é mais escura, então vai ficar melhor na hora que a gente colocar as cores, vai aparecer mais. Aqui eu já fiz algumas folhas e fiz um pouquinho do fundo. Nesse fundo eu usei a cor verde oliva, verde pinheiro e o verde musgo claro. Olha, então eu começo com o verde oliva. Aqui nesse meio eu vou deixar mais escuro. E conforme vai saindo essa sombra, aqui para as beiradinhas, a gente vai clareando. Coloquei o verde oliva, venho com o verde pinheiro e vou escurecendo. Vou pegar também um pouquinho da cor café, pode ser o sépia. E vou deixar aqui, ó, mais escuro. Se eu vir direto só com o sépia, vai ficar muito escuro. Aqui eu não quero que fique tão escuro. Então, vou fazendo essa misturinha de cores. Olha, aqui, para não ficar muito escuro, eu venho com o verde oliva e um pouquinho do verde musgo claro, só para dar uma suavizada. Que às vezes a gente coloca só o verde oliva, dependendo da cor da roupa, da blusa que a gente vai pintar, fica muito forte. Então, a gente vem com o verde musgo claro e dá uma suavizada. Aí, eu venho com bem pouquinho do verde pinheiro, mais aqui pertinho. Se o verde pinheiro ficar muito forte, volta com um pouquinho do verde oliva. Pode ser também o verde oliva e o verde pistache, se for uma roupa, uma blusa mais clarinha.
Aqui embaixo, mesma coisa. Coloco o verde oliva. Olha, eu começo aqui nos cantinhos. Então, com pouquinha tinta, ó, a gente consegue fazer todo esse fundo. Não precisa ser muita tinta. Vem com um pouquinho do verde pinheiro. Se ficar muito escuro, posso vir com verde musgo claro e deixar mais clarinho. Olha, aqui eu venho com um pouquinho do verde musgo claro, mas eu não vou chegar até aqui em cima. Vou só aqui perto dos galinhos e um pouquinho do verde oliva. Olha, então não vou chegar até aqui em cima, só até aqui mais ou menos perto dos galinhos. Agora nós vamos pintar o botão da rosa. Vou usar o azul mar e o azul petróleo. Com o pincel pequenininho, venho com o azul mar e vou preencher aqui a parte das pétalas da rosa. Vou pegar um pouquinho do azul petróleo. Se ficar muito escuro, pode voltar com o azul mar, deixar mais clarinho. Olha, bem facinho. Vou vir agora com o verde abacate, o verde musgo e o verde pinheiro. Ó, vou preencher com o verde musgo, aqui as sépalas do botão. Aqui embaixo, ó, eu vou vir com o verde pinheiro.
Vou pegar também um pouquinho do verde pinheiro e fazer uma sombra aqui nessas sépulas que estão mais por baixo. Venho com o verde abacate, pode ser também o verde kiwi, e vou deixar um pouquinho mais clarinho aqui. Aqui embaixo também, ó, um pouquinho do verde abacate. Aí a gente espera secar, depois pode voltar e reforçar a luz e a sombra. Aqui na folha nós vamos usar as mesmas cores. Só vou usar para fazer a luz o verde glacial, pode ser o verde bebê também. Olha, então eu venho primeiro com o verde abacate, vou preencher onde eu quero que fique mais claro. Como as folhinhas são pequenininhas, eu já posso preencher 2, 3, tudo ao mesmo tempo. Venho agora com o verde pinheiro, com o verde musgo. Bem facinho de pintar essas folhinhas, são pequenininhas, bem facinho. Aqui pertinho da rosa, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Vou vir agora com o verde pinheiro e escurecer um pouquinho mais. E já vou puxar aqui pra dentro, ó, um pouquinho aqui na nervurinha da rosa. Da rosa não, da folha. Volto com um verde mais clarinho. Essa folha está por cima, então essa parte vai ficar mais clarinha. Agora, eu vou pegar um pouquinho do verde glacial e vou dar uma iluminada nessa folha. Agora, a gente coloca a tinta, ela vai ficar um pouquinho apagada. Depois que já tiver seca, igual essas daqui, ó, a gente pode voltar a reforçar a sombra, pouquinha tinta. Que já vai pegar melhor a cor da tinta, já vai ficar mais bonito. Eu posso voltar também com a cor mais clarinha e reforçar a luz. Já vai aparecer mais, porque tá seca aqui a pintura. E aqui a gente coloca, como tá úmida, não vai aparecer tanto. Olha, enquanto vai secando, aí a gente vai pintar a rosa. Deixa eu só preencher essa aqui. Verde abacate. Agora, vem com verde musgo. E o verde pinheiro. Vou vir agora com o verde glacial e deixar mais clarinho aqui, onde eu quero que fique a luz.
Enquanto as folhinhas secam, nós vamos pintar rosa. A rosa eu vou usar, nessa daqui eu vou fazer ela um pouco mais escura, vou usar as mesmas cores que eu usei aqui no botão. Vou começar com o azul petróleo aqui no meio. E agora com o azul mar. Não pode deixar essa tinta escura secar. A gente já vem mesclando ela com o azul mais clarinho. Volta com um pouquinho do azul petróleo. Olha, agora a gente pode vir e marcando aqui, ó, com azul petróleo, a sombra das pétalas. E já venho também com um azul mais clarinho. Olha, lavei o pincel e venho com o azul mar preenchendo. Essa pétala está por baixo, então vou pegar um pouquinho do azul petróleo e vou fazer uma sombra aqui também. Ó, venho com azul petróleo e vou fazendo a sombra nas outras pétalas. Eu vou colocando a sombra e já vou esfumando. Lavo o pincel e volto com o azul mar. Antes que essa sombra seque, porque se ela secar, ela não vai se misturar com a cor mais clara. Vai ficar uma divisão e a gente não pode deixar secar para ficar essa divisão. Conforme a cor clara mistura com a cor mais escura, ela vai formando um degradê de cores
e fica mais bonito. Alguns tecidos é um pouquinho mais difícil a gente fazer essa mistura, a tinta seca mais rápido, o tecido absorve a tinta mais rápido. Então, a gente não pode deixar aquela cor escura parada ali no tecido. Ó, já vou vir fazer a sombra aqui. Já esfumo também. Lavo o pincel, porque a cor petróleo, azul petróleo, ela é bem escura. E venho com azul mais clarinho. Volto com um pouquinho do azul petróleo, ó, e reforço aqui embaixo. Essa parte de baixo aqui, sempre ela fica um pouquinho mais escura. Ó, aqui também é a drobinha da pétala, que a gente põe a sombra também. Ó, venho com azul mais clarinho e vou preencher aqui essa parte da rosa. Primeira vez que a gente passa tinta, não fica muito definido, principalmente a rosa. Então, é necessário esperar secar um pouquinho, esperar o tecido absorver aquela primeira, que aqui é a base da rosa, né? Que a gente colocou a luz, a sombra, mas depois é necessário voltar e reforçar as cores, definir mais a luz e a sombra. Olha, aqui eu tô vindo com o azul mar.
Olha, então vamos esperar secar, enquanto isso a gente vai pintando a outra. Porque não adianta a gente colocar a tinta, ó, mas não vai aparecer tanto. Porque precisa mesmo esperar o tecido absorver a tinta, esperar secar um pouquinho. Aí a gente volta e retoca. Nessa aqui eu vou fazer um pouquinho mais clarinho. Mas eu gosto de pintar a folha primeiro. Vamos começar a pintar a folha e fazer o botãozinho. Vamos começar aqui pelo botão. Eu vou usar o azul glacial, pode ser o azul bebê também. E vamos usar o verde mar, o azul mar e o azul petróleo também. Mas nós vamos usar esse aqui, o azul glacial, para deixar um pouquinho mais claro. Azul glacial não, verde glacial. Então, eu vou começar com o verde, aqui no botãozinho. Venho com o azul mar, bem pouquinho, e um pouquinho do azul petróleo, bem pouquinho. Ó, volto com o azul mar, deixo mais suave esse azul petróleo, e agora eu volto com o verde glacial. Olha, já fica um botãozinho mais clarinho. E para a folha, nós vamos usar quase as mesmas cores. O verde abacate, o verde musgo, o verde pinheiro e o amarelo limão. Começo com o verde abacate, onde eu quero que fique mais clarinho. Ó, já posso preencher a outra folhinha, porque é pequenininha. Venho com o verde musgo. Vou lavar o pincel e vou colocar um pouquinho do verde pinheiro. Olha, essa daqui que eu já pintei, ó, ela já pega melhor a cor, porque já tá mais seca. Tá bem seca essa daqui. Então, às vezes a gente precisa esperar secar, não tem como já fazer de uma vez só e deixar a pintura pronta. Na maioria das vezes é necessário esperar o tecido absorver a tinta. A não ser quando tá muito quente, aí a gente já vai pintando e rapidinho seca. Voltei com o verde abacate. Vou deixar essa folha aqui por cima. Vem agora com o amarelo limão. Olha, não aparece muito, porque ainda tá úmido. Olha, essa daqui, ó, como ela já tá mais seca, já vai aparecer bem mais o amarelo limão.
Aqui na sépala, eu vou vir preenchendo com verde abacate. É bem pequenininho, então a gente pode fazer sem muito detalhe. Verde pinheiro. Venho com um pouquinho do verde pinheiro, faço uma sombra aqui nessa parte que está por baixo. Vim agora ó, com um amarelo limão e vou deixar um pouco mais clarinho aqui na sépala. Enquanto dá uma secadinha, nós vamos fazer essa... Deixa eu pintar essa folha aqui também. Ó, verde abacate, na parte que eu vou deixar mais clarinho. Agora, venho com verde musgo e vou escurecendo de pouco a pouco a folhinha. Venho agora com o verde pinheiro, aqui que está por baixo da pétala eu vou deixar mais escuro. A pétala está fazendo sombra nessa folha. Aqui também, ó, essa parte da folha tá pegando a sombra da outra folha, então vou deixar mais escuro também. Vou vir agora com o amarelo limão. E vou deixar mais clarinho onde eu quero que fique a luz. Depois é só voltar e reforçar. Vamos pintar agora essa rosa. Vou deixar ela um pouquinho mais clara. Vamos usar as mesmas cores que a gente usou para pintar aqui o botãozinho. Vou começar. Ó, geralmente eu começo por aqui. Eu gosto mais de começar por aqui, mas pode ser por aqui também, pelas pétalas de baixo. Não vai fazer tanta diferença. É mais costume mesmo. Ó, então, tô colocando o azul petróleo. Venho com o azul mar. E agora com o verde glacial, vou fazer aqui nessa parte, na bordinha. Ó, a gente vai mesclando uma cor na outra.
Agora eu venho com o azul mar, vou colocando aqui. Como essa aqui eu quero que fique um pouquinho mais clarinho, então vou deixar para colocar esse tom mais escuro depois. Ó, tô preenchendo com azul mar. Venho agora com verde glacial e vou colocar aqui mais nas pontinhas da pétala. Essa pétala está por cima. Olha, eu vou preenchendo com azul mar e vou deixando o espaço para colocar a cor mais clarinha. Aqui também eu já posso colocar o azul, pois quando a gente vir com uma cor mais escura, aí vai fazer a separação aqui da luz e da sombra. Aqui eu vou deixar uma parte pro azul, a cor mais clarinha. Eu quero destacar mais. Aqui vou deixar um pouquinho mais escuro, tá por baixo. Ó, e aqui também, perto do miolinho, vou colocar o mais clarinho. E venho com ele mais aqui pro meio. Vou vir com um pincel menorzinho. Ó, vou colocar aqui uma drobinha. Aqui vai ficar um pouquinho mais escuro.
e venho com o mais claro aqui. Volto com um pouquinho do azul mar. Olha, então aí a gente fez a base da rosa. Colocou a luz, definiu onde vai ficar a sombra. Agora, nós vamos vir com o azul petróleo, bem pouquinho. Vamos tirando o excesso no pratinho. Ó, e vamos colocar aqui, ó, reforçar essa sombra. Vem de pouco a pouco. Se ficar forte, volta com o azul mar. Deixa mais suave. Se eu vim com esse azul mais escuro, já preenchendo, a rosa vai ficar mais escura. Então, a gente deixa para colocar por último e vai controlando a intensidade da cor. Pode misturar também o azul mar com o azul petróleo, vai deixar o azul petróleo um pouquinho mais suave. E aí, a gente vem colocando. Mescla bem as cores para não ficar marcado. Aqui também vou vir com a cor mais escura e vou fazer uma sombra mais forte. Mais pouquinha tinta para não ficar muito forte. Agora, a gente espera dar uma secada e aí a gente volta e retoca. Já deixei secar, reforcei algumas pétalas e deixei umas para fazer para vocês verem. Aqui o botãozinho também precisa voltar e reforçar. Então, com a mesma cor que a gente preencheu, a gente vai voltar. Então, vou colocar aqui de novo azul mar no botão. Olha como já aparece mais a cor da tinta. Um pouquinho do azul petróleo. Agora eu vou vir com o verde abacate. E um pouquinho do verde pinheiro.
Aqui embaixo vou colocar o verde pinheiro de novo, para ficar um pouquinho mais reforçada essa sombra. Aí eu vou vir com o verde glacial e vou reforçar a luz. Olha, aqui eu coloquei, depois voltei de novo e coloquei mais um pouquinho do verde glacial, aí fica mais visível. A gente coloca, mas não espalha muito. Na folhinha, mesma coisa. Eu vim com o verde glacial, pode ser o azul bebê. Venho com um pouquinho do verde abacate e um pouquinho do pinheiro, do verde pinheiro. Lavo o pincel, volto com um pouquinho do verde glacial e reforço um pouquinho mais essa luz. Aí eu venho com um pincel fininho, bem fininho, com o verde pinheiro, pode ser o verde pântano também, mas o verde pântano ele vai ficar mais escuro. E a gente vem aqui, faz a nervurinha e faz aqui também os detalhes na folhinha. E com esse mesmo verde eu vim e fiz alguns galinhos, dá para fazer o espinho também. Aqui no botão, a gente vem e faz alguns detalhes também. Ó, vou voltar com um pouquinho do verde glacial e vou deixar essa luz mais clarinha. Posso colocar um pouquinho aqui também no botão. Bem pouquinho, o botão é pequenininho, então não vai aparecer muito detalhe. Aqui na flor, eu retoquei algumas pétalas e agora nós vamos fazer as outras. Ó, vou começar com o azul petróleo, aqui no meio. Olha a diferença de quando a gente volta e reforça, e essa primeira que a gente passou e a tinta secou e a gente só deixa.
Se passar e deixar, não voltar, vai ficar assim. E essa daqui já é a que a gente voltou e reforçou. Ó, venho com um azul mar. Aqui também, ó, mesmo lugar que eu coloquei a sombra, eu volto com o mesmo tom e vou reforçando. Vem com o azul. Aqui também, nessa dobinha, volto com o azul mar. Ó, agora a gente vai vir com o verde glacial e vamos usar para fazer a luz. Vou colocar aqui dentro. Vai colocando e esfumando. E vem e faço algumas pétalas. Aqui também, ó, na parte mais clarinha. Agora eu volto com um pouquinho do azul mar de novo. Nessa drobinha aqui, ó, a gente vem também com essa cor mais clara. E vamos deixar mais clarinho. Um pouquinho do azul mar, para não ficar muito claro também, ó, mais aqui nessa partezinha de cima. Aqui também vou colocar um pouquinho desse verde glacial e vou puxar aqui para baixo. Do outro lado também.
Vou voltar com um pouquinho do azul petróleo. Ó, e vou criando uma sombra por trás dessas pétalas. Olha como fica bem legal. Para reforçar essa aqui, nós vamos usar o verde glacial, um pouquinho do azul mar e bem pouquinho do azul petróleo. Aqui nas sépulas vamos usar o verde abacate, o amarelo. Ó, volto com o verde, que ele já ficou bem apagadinho. Aqui o verde pinheiro e o amarelo limão. Na folhinha, vamos vir com o verde pinheiro, um pouquinho do verde abacate, vou lavar o pincel e vou pegar agora o amarelo limão. Ó, venho com o amarelo limão e vou reforçando essa luz. Agora, com o pincel fininho, vou vir aqui com o verde pinheiro e vou fazer os detalhes da folhinha.
Venho aqui com o pincel fininho e vou fazer aqui o galinho. Vou fazendo uns galinhos aqui mais fininho. Venho agora, ó, com o amarelo limão e algumas partes, ó, eu vou colocar esse amarelo aqui no galinho, para destacar esses galinhos. Não precisa ser em todos, só em alguns. Nessa parte aqui, eu fiz isso com o verde glacial. Vim aqui, ó, e coloquei em cima dos galinhos o verde glacial. Vamos retocar agora essa rosa mais clarinha. Vou vir com a cor mais escura, que é o azul petróleo. Agora com o azul mar. E com o verde glacial. Ó, aqui eu coloco o verde glacial para ficar mais bonito. Olha como destaca a pétala quando a gente volta e reforça. Um pouquinho do azul mar. E bem pouquinho do azul petróleo. Vem colocando e vou esfumando. Ó, pega aqui já um pouquinho do azul mar. E agora o verde glacial eu volto aqui, ó, e reforço. Essas aqui eu já reforcei. Ó, vou vir nessa pétala que está aqui por baixo.
E agora eu venho com um pouquinho do azul petróleo. Vai colocando e esfumando, hein? Pouquinha tinta do azul mais escuro para não ficar muito forte. Olha, eu vou vir aqui dentro da rosa, com o azul mais clarinho, o verde glacial, na verdade, e vou fazer aquelas pétalas menorzinhas. Agora a gente vem com o branco e vamos deixar essa luz mais clarinha. Deixa eu só reforçar aqui, mais um pouquinho, que ficou muito claro. Vamos lavar o pincel e vir com o branco. Nessa mais escura, eu só usei mesmo o verde glacial. Aqui eu coloquei bem pouquinho, porque está por baixo, então ela fica mais escura. E nessa nós vamos usar o branco para poder reforçar essa luz. Aqui tá vendo as pétalas menorzinhas de dentro, tô reforçando. Então, vem de pouco a pouco, colocando o branco até ficar com uma claridade, a luz boa. Desde que não tampe todo o verde, toda a cor azul que a gente colocou. Vai ser só mais aqui nessa parte mais clarinha. Aqui, vou voltar com um pouquinho do azul mar. E assim, a gente vai fazendo, vai retocando, vai vendo, a gente vai percebendo onde precisa reforçar a sombra, onde precisa deixar um pouquinho mais de luz. Olha como fica bem legal.
Aqui no botãozinho, a gente pode vir também com um pouquinho do branco, bem pouquinho, e deixar mais clarinho. Ficou assim, finalizada a pintura. Depois que a gente volta e reforça, fica bem mais bonito. Dá para usar essas cores para pintar a blusa branca, uma blusa azul claro, bege. Também combina com esse tom. Um verde mais clarinho também vai ficar bem legal. Vou deixar esse risco disponível para vocês aqui na aba comunidade do canal, no meu Instagram e no Telegram. Quem quiser pegar para pintar, dá para pintar também em toalhinhas de banho, na toalha de banho, é só ir colocando mais rosinhas. Pegar, por exemplo, essa daqui, põe aqui e vai formando o risco, montando outro risco. E esse aqui dá certinho também com a toalha de rosto. E dá para pintar uma dessas aqui na toalha de lavabo. Então, dá para usar um risco de várias formas, dá para montar várias ideias com um risco. E a gente pode mudar as cores também. Então, vou deixar disponível para vocês. Quem gostou, deixa o like, quiser deixar o comentário, alguma sugestão. E aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.